Oi, gatos e gatas! Como vocês estão hoje? Hoje é dia da independência do Brasil, então vou fazer um desenho bem histórico para vocês. E olhem, o desenho deu muito trabalho para fazer, fiz no Ibis Paint X e foi com muito carinho pro Brasil inteiro. Se você é novo no meu canal, deixe seu like, se inscreve e ative o sininho para não perder nenhum vídeo meu. Então que roda a vinheta! Bem, então eu estou fazendo a bandeira do Brasil para vocês aí. Só que vai ser uns pontos bem realistas. O amarelo, por exemplo, que representa o ouro, eu tô fazendo como se fosse aquele ouro realista mesmo, metal mesmo. Aí o céu, tô fazendo aquele degradê realista que a gente vê nos animes, desenho, paisagem. E as estrelas, tô fazendo aquele brilhaço. Eu espero que tenham gostado do desenho, porque eu fiz, foi com muito carinho pra vocês. É como dizem, o que vale é a intenção. Também farei aquelas edições tops que eu sempre faço no Ibis Paint X e vocês sabem qual é. Que é aquele de colocar transparência, que eu aprendi lá no tutorial do canal do Ibis Paint X. Se eu cometi um erro ou no desenho ou na história da independência do Brasil que eu falarei, eu peço mil desculpas por isso. E assim ficou. Simbora pela quarta vez bancar a professora de história. Bom, pessoal, creio que muitos de vocês sabem que ano passado eu postei um vídeo parecido, só que com um desenho meio diferente da bandeira do Brasil. E é esse vídeo que tá aparecendo pra vocês aí. Eu vou fazer o mesmo resumo, mesma história, só que um pouco mais complexo na independência e também após a independência do Brasil. Agora sim, bora falar desses pontos e sem enrolação. Durante o século XVIII, em Minas Gerais desenvolveu-se a atividade mineradora depois da descoberta do ouro, que era extraído por escravos até mesmo em margens de rios e entregavam aos donos das minas. E com essa possibilidade de enriquecimento com a atividade mineradora, fez muitas pessoas se deslocarem para a região, surgindo assim novos núcleos urbanos. Com o tempo, a metrópole Portugal aumentou o controle sobre a atividade mineradora, elaborando impostos altíssimos e estruturas administrativas fiscalizadoras regionais, causando insatisfação em alguns grupos da sociedade mineira com Portugal. Se você acha que estou falando da conjuração mineira, ou seja, a conjuração do ouro, você acertou. Nesse mesmo século, surgiu uma coisa chamada derrama, que é uma confiscação de bens e cobrança direcionada aos endividados com a coroa portuguesa. Surgiu devido ao esgotamento do ouro em partes de Minas Gerais, que causou preocupação na coroa inteira, os fazendo ameaçar aplicar a mesma. Também temos umas reivindicações dessa mesma conjuração, desde o cancelamento da derrama até a instalação de um governo com caráter republicano. Planejaram o levante dos conjurados contra a coroa para acontecer no dia da derrama, mas eles ficaram sabendo e prenderam muitos dos que participaram do movimento antes da manifestação. Apesar de todo o transtorno, os conjurados foram importantes devido à sua iniciativa de incentivar a autonomia e questionar seus opressores, ou seja, a coroa portuguesa. E, gente, para o vídeo não ficar muito longo, apesar do resumo ser muito complexo, eu não vou falar muita coisa da pré-independência não. Também temos a história de Tiradentes, que nasceu em 12 de novembro de 1746, era um dentista, tinha cargos de baixa patente, militar, ativista público, tropeiro e comerciante. Todo mundo sabe a história de Tiradentes, certo? Que ele teve um amigo, foi traído, foi morto em 21 de abril de 1792 por lutar pela independência do Brasil. Onde ele morreu? Ele morreu no Largo da Lampadosa, no Rio de Janeiro.
Na pré-independência, temos muitos acontecimentos, como a Conjuração Baiana, que ocorreu em 1798 em Salvador, causada por muitos fatores, como escravidão, crises econômicas e sociais, domínio português, etc. Teve muitos participantes, desde intelectuais até escravos. O movimento vai pedir a abolição da escravidão e atendimento a reivindicações das camadas pobres da população. Os líderes, debelar a revolta e condenar à morte os mesmos em 1799. Temos também a Revolução Pernambucana, que ocorreu em 1817, que foi duramente reprimida. Conjuração Carioca, em 1794, que também foi uma contestação à coroa portuguesa. Conspiração dos Suassunas, em 1801, que também foi uma contestação direcionada à coroa, entre outros movimentos importantes e históricos. No período da independência, os pais de Dom Pedro I e Dom Pedro vão ao Brasil com barco e aconselharam o filho a proclamar a independência do Brasil. Eles já iam voltando para Portugal, mas o povo implorou para que Dom Pedro ficasse, e ele declarou que ficaria no Brasil. Esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Em 7 de setembro de 1822, ele foi às margens do rio Ipiranga e declarou a famosa frase: "Independência ou morte!" E olha que Portugal só reconheceu a independência do Brasil em 29 de agosto de 1825, 3 anos depois da independência do Brasil. Aí, depois da independência do Brasil, teremos o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. No primeiro reinado, tem-se muitos conflitos e um caos no Brasil após Dom Pedro I assumir o trono imperial, porque ele criará o poder moderador, que é um dos 4 poderes que mantém sua soberania, poder e plenitude. Ele vai decretar a Constituição de 1824, que estabeleceu a monarquia constitucional, hereditária e representativa. Ele governou com autoritarismo, ou seja, abusou do próprio poder, não considerou os direitos da população e ainda desgastou sua relação com as elites do país, causando insatisfação na população com sua forma de governar o Brasil. Ele só deixou o trono em 7 de abril de 1831. Era o dia em que seu filho, Pedro de Alcântara, ou Dom Pedro II, era uma criança ainda e tinha 5 anos de idade. Agora iremos para o período regencial, que era o período em que regentes governaram o Brasil depois que Dom Pedro deixou o Brasil. E Dom Pedro II, que era Pedro de Alcântara, não podia governar ainda e tinha só 5 anos de idade. Nós também teremos as regências Trina, Permanente Trina, Una de Feijó e Una de Araújo Lima. Esse período foi um dos mais agitados da história do Brasil. Teve a unidade territorial e a estruturação das forças armadas. Também envolveu uma série de revoltas, tais como a Balaiada, Cabanagem, Levante dos Malês, Sabinada, Guerra dos Farrampos, que estavam descontentes com o poder central, as tensões sociais, causando um esforço conjunto de opositores por manter a ordem. E por fim, temos o segundo reinado, que foi o período que Dom Pedro II realmente governou. Teve os partidos liberal e de confederação, que são inimigos e querem ter mais participação política. Devido à ideia de um dos partidos para adiantar a maioridade de Dom Pedro, o outro concordou, fazendo surgir o golpe da maioridade, que é quando Dom Pedro II começa a governar com 14 anos. E não 18, devido a crises políticas que estava no Brasil. No mesmo período também teremos a revolta dos praieiros e os 2 partidos ainda querendo governar. E Dom Pedro, para agradar ambos os partidos, ele deixa eles governar em períodos diferentes, ou seja, um deles vai governar por um período e outro vai governar em outro período. Então, meu povo bonitão do meu coração, espero que tenham gostado. Deixe nos seus comentários a sua opinião sobre o vídeo e sobre a história também. Se eu errei alguma coisa no desenho ou na história, peço 1000 desculpas por isso, podem me corrigir. Com carinho e amor, respeito. Beijo e até o próximo vídeo.